605, vou trabalhar num servo, estou a trabalhar num JPEG. Em termos de uma das coisas que à partida que gera sempre alguma confusão é a questão de quantos pontos é que se utiliza. Ora bem, aqui tem muito a ver com o desporto que estamos a fotografar, com o aglomerado de gente que muitas vezes estamos a fotografar e basicamente com a confusão que muitas vezes se gera, ou seja, numa máquina, por exemplo, como esta, como a 7D, em que tem muitos pontos de focagem, eu prefiro nunca trabalhar com os pontos todos, ou seja, trabalho sempre com grupos de pontos. Trabalho sempre com grupos de pontos. Uma das coisas que me esqueci, não sei se vocês ouviram, mas foi que eu tinha isto num disparo único, ou seja, já comecei a fazer caca. Porque aqui terei sempre que ter com um disparo contínuo, ou seja, o servo, mas com um disparo contínuo para conseguir controlar bem a jogada. Muitas vezes não tem a ver com a velocidade do disparo, tem a ver com outra coisa que muitas vezes o pessoal não pensa, que é aquele tempo que vai entre nós carregarmos no botão e a máquina disparar, ou seja, o deload que a máquina tem, em que o ideal de uma máquina de desporto é que ela não tenha basicamente deload praticamente nenhum, claro que está sempre alguma coisa, não é? Mas não tenha praticamente nenhum, de maneira que nós consigamos controlar muito bem aquilo que o momento em si. E é aí que realmente as máquinas fazem a diferença. Ora bem, isso. Ok, bom. Espero até que vocês tenham visto aí esta questão do guarda-redes, a bola do guarda-redes. Estava a falar na questão do deload, é especialmente importante. É especialmente importante porque é a diferença entre nós carregarmos e a máquina responder naquele milionésimo de segundo, ou a máquina basicamente fazer aquele tempo que acontecia no início das máquinas digitais, não é? Mesmo das máquinas digitais DSLR, ou seja, não estou a falar naquelas maquinasitas de carregar para a boca, em que nós carregávamos e aquilo que acontecia, era o número 8, e aquilo que acontecia era que a máquina respondia passado uns milionésimos de segundo, em que fazia com que, se nós estivéssemos a fazer um cabeceamento, era a diferença entre a máquina, entre a gente carregar no botão e a máquina disparar, em que fazia com que na realidade tivesse diferenças enormes na nossa fotografia entre aquilo que a gente via e aquilo que basicamente acontecia. Ora, vamos lá do outro lado, cabeceada ali no centro, ok, bem aliviado, número 8, número 9, vermelho, ok, atrás ao guarda-redes. Ora, número 8, número 10, vermelho, à linha. Sim, a luz está a porrar. Ok. Um corte do número 25. Número 25 vermelho, número 18 azul, ou seja, azul Almeirim. Então, amigo. Ok. Mas pelos vistos foi o dia de me esquecer. Foi o dia de me esquecer do disparo. Ok. Vamos lá. Ok, vamos lá fazer com 70-200. Eu prefiro fazer a área com 70-200. Tenho muitos colegas meus que fazem normalmente a 300 ou 400. Eu prefiro fazer com 70-200. Aqui no caso da R, uma máquina que tem muitos pontos de focagem, o que faz com que na realidade
5.000 e não sei quantos pontos é uma grande confusão. E então eu prefiro claramente ter áreas muito mais pequenas, ou seja, áreas de 10 pontos, 12 pontos, 15 pontos, depende um bocado. Está a começar a ficar calor e eu vou começar a ficar aqui naquela de me despir tudo. Ora bem, linha. Existe mais pontos no meio. Às vezes quando nós estamos a trabalhar com grupos de pontos, uma das minhas tendências é puxar os pontos muito para cima, e depois que pus os pontos para cima, se fotografa ao peito, acaba por ter a parte de cima muito cortada. Então a lógica é agarrar nos pontos, puxá-los mais para o meio, de maneira a que a minha focagem seja mais equilibrada, sempre tipo no peito do jogador, e que aquela parte de cima possa dar respiração. Ora, número 2, exatamente. Número 2 azul. Yeah. Nada, essa dos treinadores está interessante. A ver se algum deles se destaca aqui com algum movimento, que é para eu agarrar e para. Ok, treinador do Almeirim e tal, mais contido. Puto muito novo, pá. Puto muito novo. Vi o jogo deles em Alverca e por acaso gostei muito da prestação dele. Não conheço, só conheço claramente enquanto treinador de futebol, mas realmente gostei da prestação. Muito jovem mesmo. Depois mostro-vos uma fotografia. O jogo está muito no meio campo do Almeirim. Olha, uma bola bem virada, que é claramente para 70-200. A levar amarelo.